Fala pessoal, vamos entrar na parte boa aqui agora então, entender um pouquinho sobre como funciona o nosso dashboard do Power BI e juntar todos esses conceitos de gestão financeira para dentro aqui do nosso dashboard. Então a gente fez todo aquele processo lá de conexão da nossa base de Excel para o nosso Power BI, né? Fez o download da planilha de Excel, fez o download do arquivo do Power BI, abriu o arquivo do Power BI, entrou lá em transformar dados, configurações da fonte de dados, carreguei minha planilha do Excel, deu tudo certinho, apliquei as alterações e a gente chegou nesse momento aqui. Um ponto importante, tá? A partir de agora, toda mudança que vocês fizerem lá no Excel, vocês vão ter que entrar aqui e clicar em atualizar. Então, eu não vou precisar fazer de novo aquela comunicação da configurações da fonte de dados, mudar o caminho lá da minha planilha, porque já está configurado da forma correta, mas quando eu fizer alguma alteração, inserir um novo dado, inserir um novo lançamento, uma nova entrada ou uma nova saída, eu vou ter que entrar lá no meu Excel, inserir esse dado, salvar, e depois que eu salvar, eu entro no meu Power BI e clico aqui em atualizar. Aí vai fazer exatamente isso, né? É obter os dados mais recentes, atualizando todos os visuais neste relatório, certo? E vamos entender um pouquinho da estrutura do Power BI, né? Como que o Power BI está organizado internamente. Então são 3 áreas que a gente tem. A gente vai coordenar essas 3 áreas por aqui. Então eu tenho aqui a área de relatórios. Aqui esse segundo botãozinho é a minha área de banco de dados. Então todas as bases de dados que a gente utilizou, elas ficam armazenadas aqui. Então aqui eu tenho lançamentos, a orçado, algumas outras bases secundárias que a gente utilizou para realizar os cálculos dentro do nosso dashboard. E por fim essa terceira área, que é a área de lançamentos, né, que é uma área bem mais específica mesmo. Estou mostrando aqui para vocês só para vocês terem uma ideia, né, da construção e da estrutura dele. Aqui seria onde eu faço os relacionamentos das minhas bases de dados, é um conceito um pouquinho mais técnico. Vocês não vão precisar mexer nessas 2 bases, né? Talvez seja legal vocês entrarem nessa segunda área aqui, que é justamente a área onde estão as minhas planilhas armazenadas, para vocês verem a partir de qual dado ele está puxando, né? Às vezes eu posso saber, nossa, será que ele atualizou? Será que não atualizou meus dados? Posso entrar aqui e procurar para ver se está atualizado, se está realmente com todos os lançamentos ali. E aí por aqui eu consigo ter essa coordenação, mas é mais um controle mais micro, porque 95% das ações de vocês vai ser aqui no nosso painel, no nosso relatório, onde a gente vai brincar e ver os dados ali, tirar conclusões em cima dos nossos indicadores financeiros. Então vamos lá, algumas coisas legais da gente entender para conseguir navegar da melhor forma. Vocês podem ver que aqui na direita tem uns campos que eles estão expandidos, né? Eles vêm já expandidos. Então eu posso diminuir clicando nessa setinha para a direita aqui, ó, diminuir, e vou clicar na mesma setinha para a direita aqui do lado no campus, ó. Então tirei e diminuí. Ao mesmo tempo, vou puxar aqui minha tela para vocês conseguirem ver certinho ali. Vocês podem clicar nessa setinha preta aqui, e aí ele vai subir o meu menu. Então agora eu vou ter uma visualização ainda melhor. Quase a tela minha principal ali, né, ela ocupa mais espaço, então eu consigo organizar e analisar aqui, focar, né, só no que eu quero, que é realmente analisar os meus gráficos. Então aqui a gente vai ter 4 painéis mais o painel menu, tá? Esse painel menu é onde a gente entra, então tem esse bem-vindo e tem os 4 painéis aos quais a gente vai entender agora cada um deles. Para navegar entre esses painéis eu tenho 2 opções, tá? A primeira opção, eu vou vir aqui, ó, tá vendo que tem um botãozinho aqui? Então aqui são 4 botões. Eu vou vir aqui, posso apertar Ctrl e botão esquerdo do mouse. Ctrl, botão esquerdo do mouse, e ele vai me levar para esse painel aqui. Trouxe para cá. Ah, eu quero voltar para o menu. Ctrl, botão esquerdo do mouse. Voltei para o menu. Felipe, não quero apertar Ctrl, quero entrar direto. Para onde eu posso navegar? Aí vocês podem navegar tudo aqui pelas abas inferiores aqui que a gente tem. Então a gente tem a aba acompanhamento e todas também podem ser navegadas por aqui, tá? E aí assim, esse processo todo de clicar com o Ctrl é só quando vocês abrirem o arquivo pelo computador de vocês, né? Abrirem realmente o arquivo e não estiverem navegando nele online. Se vocês optarem por navegar no Dash Online, aí vocês não vão precisar utilizar o Ctrl, tá? Como é que eu uso o Dash Online? Isso a gente vai ver nos próximos vídeos ali nos adicionais sobre como publicar esse dashboard online e utilizar diretamente da minha conta da Microsoft. Então vamos lá, vamos entender especificamente o que cada um desses dashes são. Primeiro painel, o primeiro dashboard é o dashboard de acompanhamento. Então o principal objetivo desse dashboard é o seguinte: quero tirar as principais conclusões do meu negócio sem uma análise muito micro de despesa, de receita. Eu quero ter uma visão macro. Como que está hoje, panorama geral, principais indicadores. É justamente isso que o meu dashboard de acompanhamento vai trazer. Então aqui nesse primeiro gráfico eu tenho a minha receita bruta. Lembrando, receita bruta é a primeira linha do meu DRE. E o meu lucro líquido, que é a última linha do meu DRE. Então, aqui eu tenho um acompanhamento disso, né? Então aqui eu posso ver que eu tive um lucro líquido negativo, posso ver como que está andando as minhas receitas ali. E além disso, dentro desse gráfico também, se vocês passarem o mouse aqui em cima de um dos dados, vocês vão ver que vem uma informação ali de despesa. Então é como a minha despesa estava distribuída no mês de janeiro de 2020.
como que a minha despesa estava distribuída no mês de fevereiro de 2020. Então, se vocês forem passando o mouse aqui, vocês vão conseguir ver essas diferenciações mês a mês das despesas. Então, o filtro também muda. E isso também serve para a gente ter um panorama geral, né? Bom, por que será que o meu lucro caiu tanto? Será que teve alguma despesa que aumentou? Então, é só uma análise bem macro para a gente tirar algumas conclusões iniciais, né? Aqui eu estou vendo, então, que de 100% das minhas despesas, 22% do total dos meus gastos lá, incluindo também os custos, ó, o CMV está ali também, 22% foi de pagamento de dedução. O CMV ocupou 18% do total, né, das minhas despesas, né? Isso aqui não é uma análise vertical, é realmente um percentual dentro das despesas, né? Então, em relação a todas as minhas despesas, qual é que teve o maior impacto, certo? Então, aqui também é mais algo de acompanhamento, consigo ver um a um. Aqui do lado, o que eu tenho? Tenho o meu DRE, tá? Então, meu DRE aqui eu posso expandir todas as categorias. Então, bom, quero expandir receita bruta. Beleza, vou expandir aqui receita bruta e eu consigo ver conta a conta referente a isso. Ah, não, eu quero expandir aqui despesa com pessoal. Vamos ver como é que tá. Beleza, posso expandir e ver isso aqui. Felipe, olha só, a visualização aqui não ficou muito boa, né? Porque quando eu expandi, as minhas contas foram lá para a direita. O que eu posso fazer? Aí aqui a gente tem duas opções, ó. Eu posso ajustar a largura da minha coluna aqui, se eu quiser puxar bastante ela, né? Posso ajustar da minha conta também, então se eu quiser puxar mais ela para conseguir enxergar. Ou todas as visualizações do Power BI eu vou ter essa opçãozinha aqui, ó. Normalmente fica no canto direito superior, tá? Aqui como tá muito em cima o gráfico, ela tá aqui embaixo. Mas ó, nessa visualização, ó, tá aqui em cima no canto direito superior. Então aqui em cima a gente pode entrar no modo foco, que é esse quadradinho com uma setinha na diagonal. Entrei no modo foco e aí eu consigo ver o meu DRE inteiro, ó. E aí aqui fica muito mais fácil mesmo, né? Eu vou expandir e eu consigo ver ele inteiro. Eu posso expandir todas as categorias até e eu vou conseguir ver todas sem problemas de visualização. Todos os gráficos, né? Todos os índices aqui a gente vai poder ter essa opção de expandir aí o nosso DRE, expandir o nosso gráfico, né? Beleza? E aí, assim, esse indicador aqui do lado, esse KPI, o que ele representa? Basicamente, ele faz uma comparação do que eu orcei e do que eu realizei. Então, aqui no caso, sempre que tiver verde, significa que o meu planejado foi abaixo, foi acima, né, do meu realizado, né? Significa que eu estava dentro do meu orçamento. Então, previ lá que eu ia gastar 100 com despesas de operação e gastei 90. Beleza, então aqui vai me sinalizar como verde. Se tiver vermelho, aí é ao contrário. Então significa que eu estourei meu orçamento para essa categoria. Então aqui, por exemplo, eu teria estourado meu orçamento com despesas com pessoal, mas para a gente ter também um panorama geral, né? Só uma análise, opa, aqui talvez eu tenha um problema, para a gente conseguir verificar isso depois, certo? Aqui embaixo eu tenho o meu realizado, previsto e revisado. Então aqui é tudo relacionado ao meu orçamento. Então quanto que eu realizei efetivamente seria a minha linha azul, que está quase em cima da minha linha amarela. Então meu orçamento está muito bom. O meu previsto, né, que foi quanto eu previ em amarelo, e meu revisado. Lembro que lá no Excel tinha uma outra coluna que era a possibilidade de eu revisar o meu orçamento, revisar algum valor depois de já ter feito um planejamento. Então isso serve bastante para aquela ideia, né? Montei um orçamento anual e aí chegou lá no mês e tive algumas alterações. Eu posso usar essa coluna do revisado para fazer essas alterações aí, né, para revisar o meu planejamento orçamentário, certo? Aqui, claro, né, são todos valores artificiais, por isso que está tão preciso aqui. E eu adicionei aqui também um indicadorzinho de desvio. O que esse indicador de desvio nos dá? Ele nos dá o erro do nosso orçamento. Então eu orcei lá que eu ia gastar 10 e eu gastei 15. Eu tenho um desvio de 50%, né? Porque eu tive 50% acima do que aquilo que eu me planejei. Então esse desvio ele nos dá isso. Então aqui é um desvio global, né? Qual é o meu desvio global daqui? 3,58%. E aí agora a gente entra em uma funcionalidade mais específica do Power BI, que é muito legal mesmo, talvez seja o grande diferencial aqui do nosso Power BI, que é a questão dos gráficos interativos. Então a gente tem vários filtros aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu coloquei nossos filtros de projeto. Vamos supor que eu queira ver só o projeto C, por exemplo. Então aqui eu estou vendo só informações do projeto C, ó. Só meu DRE do projeto C, só meu orçamento do projeto C. Ah, não, eu quero ver o A e o C. Beleza, posso ver os dois juntos. Ou não, eu quero ver todos. Eu posso ir lá e selecionar para ver todos como é a visualização padrão. Lembrando que essa coluna aqui de projetos, ela é uma coluna facultativa, né? Ela é opcional lá no nosso Excel. Então quem quiser preencher vai ter essa análise diferenciada aqui por projeto, mas caso eu não consiga fazer esse rateio por projeto de custo, despesas e entradas, sem problemas nenhum, é só manter esse cara aqui como selecionar tudo, né? Que é todas as opções, e aí eu não tenho essa divisão. O mesmo vale aqui para o filtro data, ó. Esse filtro é bem interessante. Então eu posso escolher a minha data jogando para a direita ou para a esquerda, ou eu posso clicar aqui e aí escolher minha data, ou eu posso vir aqui e escrever mesmo uma data que eu queira para conseguir realizar esse filtro e analisar isso aqui numa data específica. Outra questão muito legal do Power BI é que todos os gráficos eles são cruzados. Então vamos supor que eu queira ver só junho de 2020. Eu me interessei aqui, ó. Olhei o gráfico receita e lucro, vi que eu estava crescendo, quero entender por que junho de 2020 teve esse desempenho. Vamos clicar aqui.
cliquei em junho de 2020, notem que ele já deu uma selecionada aqui, ó, a cor ficou destacada em relação às outras, então eu estou vendo só junho de 2020. Então aqui eu tenho o meu DRE de junho de 2020, ele só está trazendo informação de junho de 2020. Então eu enxergo aqui o quanto eu tive de lucro líquido, lá embaixo, quanto foi minha receita bruta, que é justamente essa barrinha amarela, e o quanto foi meus itens aqui de planejado e orçado, ó, posso passar o mouse aqui, ele vai me dar o valor certinho, e o quanto foi meu desvio de junho de 2020. Então é muito legal isso, uma funcionalidade muito boa. Vamos supor então, pegar uma outra ideia. Eu quero ver só as minhas despesas com operação, por exemplo. Cliquei aqui em despesa com operação. Aí eu consigo ver só o meu planejado e realizado de despesa com operação. Ó. Olha como ele se comportou, como foi o meu desvio, consigo entender tudo isso. Então, só a despesa administrativa, mesmo esquema. Consigo analisar aqui um por um e ver as despesas administrativas. Então, isso é algo muito legal do Power BI, essa análise cruzada, e que eu consigo tirar, né, conclusões baseado nesse cruzamento de dados aí. É o grande diferencial do nosso Power BI. Então, esse primeiro dashboard aqui, primeiro painel, é o painel de acompanhamento com alguns indicadores centrais do nosso negócio. Vamos passar para o próximo painel, que é o painel análise horizontal. Felipe, análise horizontal é aquele conceito de tendência, né? Em que eu tiro o percentual de um período e comparo com o período anterior, né? Então, gastei 100 de despesa operacional em janeiro, gastei 120 em fevereiro. Vou fazer a minha análise horizontal, né? Vou pegar esse 20, dividir por 100 e ver o quanto eu cresci ou o quanto eu decresci, por exemplo. Exatamente isso que é a análise horizontal. É isso que a gente faz aqui. Não exatamente, tá? Esse painel se chama análise horizontal justamente porque ele tem a mesma função de uma análise horizontal, que é conseguir acompanhar tendências de crescimento ou de decrescimento de receitas, né, ou de saídas da minha empresa ali. Então aqui o que eu tenho é basicamente o percentual de despesas nesse mês em específico. Então se eu somar tudo isso aqui vai dar 100%, ó, como está aqui em dezembro, né? Então aqui eu vejo cada uma dessas cores corresponde a um tipo de gasto que eu tive, né? Seja despesa, seja custo, seja deduções. Então aqui eu posso ver que acompanhando esse gráfico, né, olhando para esse gráfico, que tipo de conclusões eu tiro? Bom, eu vim aqui com um percentual basicamente estável de deduções e quando chegou em maio, esse percentual sumiu. O que será que aconteceu? Será que eu paguei muito menos imposto? Será que eu deixei de pagar meu imposto? Será que eu esqueci de pagar esse imposto? Será que eu deixei de lançar lá na minha planilha de controle de gastos? Então essas são todas as conclusões que a gente pode tirar. Então ela tem a mesma função da análise horizontal, de acompanhar tendências, né? Então eu consigo ver aqui como que a minha empresa está se comportando. Então, aqui eu tive um pico de despesas com o pessoal. Por que será? Eu vendo um percentual que variava ali de 20% a 22% e subiu para 32% num período. E seguiu esse mesmo percentual em junho. Será que foi alguma outra despesa que diminuiu? Ou será que foi realmente essa despesa que aumentou? Então aqui é mais um painel, uma forma mais didática que a gente encontrou do que a forma da análise horizontal, né? Mas realmente pegar o percentual mês a mês e eu consigo analisar isso num gráfico e entender como que esse cara está se comportando, qual é a tendência desse cara. É de aumento, é de diminuição, é de constância, né? Ela está oscilando em relação a uma mesma média. Então esse é o objetivo desse gráfico aqui. Cumpre a mesma ideia da análise horizontal, mas não é esse percentual de variação, tá? Não é uma variação do período anterior em relação a esse. É desse período mesmo. Então significa que em janeiro, do total de gastos, 22% foram de deduções, certo? Já em fevereiro, 19% foram de deduções. Então aqui é mais ou menos para a gente ter uma análise um pouco mais didática. A gente preferiu por seguir essa ótica aí, por achar que ia facilitar de encontrar possíveis anomalias ou possíveis melhorias do processo do negócio. Aí aqui embaixo que eu vou ter as minhas contas. Então aqui eu tenho lá, né, os itens do meu plano de contas, são os itens macro, né, as maiores categorias do meu plano de contas. Aqui eu tenho as categorias mais micro, né, então eu estou falando aqui de outros insumos, Simples Nacional, salário. Então são categorias que estão enquadradas dentro dessas classificações aqui. E aqui eu tenho um nível ainda mais micro, que seriam as descrições dessa despesa aqui. Então eu vou dizer lá, vou lançar lá no meu Excel uma despesa com o pessoal, que vai ser salário, e aí a descrição vai ser salário do funcionário tal. Né? Então, esse aqui é o nível mais micro das minhas contas. E para que serve isso aqui? Né? Por que a gente colocou tudo isso junto? Porque aqui eu consigo identificar muito fácil uma anomalia. Então, vamos entender aqui, por que em maio eu paguei 32% de despesa com o pessoal, que foi aquele ponto que a gente levantou. Eu tive um gasto bem grande com salário, 18,3 mil com salário. Deixa eu comparar com o mês anterior, vamos ver como é que foi em abril. Bom, abril eu gastei 14 mil. Por que teve esse impacto tão grande? Qual foi o meu aumento aqui para 32%? Então também eu consigo entender e ter essa discussão aí. Bom, fiquei em dúvida. Por que será que aumentou tanto o meu salário? Eu vou clicar de novo. E aí dentro do Power BI a gente tem essa opção de fazer o filtro dentro do filtro. Então eu cliquei aqui no 32, que é a despesa com o pessoal. Eu vou manter o Ctrl pressionado e vou clicar em salários. Cliquei em salários. Ele vai me trazer aqui justamente isso,
os salários, né, que ocupam ali 19,7% do total. Então nota que eu tive um filtro ali dentro. E aqui ele está me dizendo todas as despesas que estão relacionadas a essa conta salários. Claro que aqui as minhas despesas eu criei nomes genéricos, né? Não tem ali uma especificação muito grande. Mas aqui a gente conseguiria ver também algo mais específico, algo mais detalhado, poderia ver de quem são esses salários. Então tudo isso aí também pode ser feito, é uma forma bem legal de diagnosticar possíveis erros da minha operação. E para tirar o filtro, né? Não sei se vocês já perceberam aí, mas para tirar o filtro é só eu clicar de novo. Ó. Cliquei em maio, vou clicar de novo em maio e aí o filtro sai. Então aqui eu posso ver isso de saída e posso ver de entrada também. Então de entrada, no caso, eu vou ter só a receita bruta com a minha categoria macro e aqui eu teria a minha divisão, né, de receitas entre produtos. Então, ó, o produto 2, foi o que mais me trouxe receita, depois o produto 3, posso entrar no produto 2 e verificar como que tá as contas mais específicas ali, né? E consigo ver aqui também a evolução desse cara. Ó, bom, produto 2, ó, teve um impacto grande em maio também, um impacto grande em fevereiro. E aí começa aquelas conclusões de desenho, né? Por que será que ele está se comportando assim? Então isso aí é muito legal. Filtro de data e filtro de projeto, que nem o nosso outro dashboard ali. Passando para o próximo dash, a gente tem o nosso DRE total, então o DRE da nossa organização toda. Agora aqui sim, ele é destrinchado mês a mês, né? Lá na planilha de acompanhamento, é o DRE de todas as contas, então de tudo que eu lancei, independentemente do ano, independentemente da data. Aqui não, aqui ele está dividido mês a mês, então eu tenho uma análise lá da minha receita bruta até o meu lucro líquido, e aí eu tenho 3 itens para cada um das minhas categorias, né, do plano de contas: o consolidado, o orçado e a análise vertical. Consolidado, quanto efetivamente ocorreu; orçado, o quanto eu orcei para esse mês; e aí a minha análise vertical. A minha análise vertical, a gente resolveu aqui também fazer ela em relação à receita bruta. Lembra que a gente discutiu lá que seria sobre a receita líquida? No nosso caso aqui a gente fez tudo sobre a receita bruta, então a receita bruta aqui está como 100%, muito porque algumas pessoas, ali, alguns modelos podem ter só em relação à receita bruta, e a análise poderia ficar um pouco distorcida, então a gente pegou tudo em relação à receita bruta, certo? Então aqui 100% é a receita bruta, aqui eu tenho que as minhas deduções são 17% da minha receita bruta, que o meu CMV é 15%, né, 14,79% da minha receita bruta, e assim sucessivamente. Posso abrir também? Posso abrir as categorias aqui, posso dar uma ampliada nelas, posso ampliar o gráfico também lá em cima se eu quiser, posso correr aqui para a lateral, ó, alguns visuais vão ter isso, nessa opção de ir para a lateral, e aí aqui vou ter algumas descrições em específico, né? Então, nesse caso, a gente está vendo só de 2020. Se eu quisesse ver de 2019 ou dos outros anos aí, né, do período de vocês, poderia clicar aqui e enxergar isso. E aí, além disso, eu posso ver isso aqui também seguindo o meu regime de caixa. Ctrl, clico no botão, virou caixa. O que significa virar caixa? Significa que agora ele está tirando como referência as datas de pagamento e não as datas de competência. Lembra que a gente preenche a planilha de Excel com 2 colunas, né? Data competência e data pagamento. Se eu estou escolhendo caixa aqui, ele vai realmente dizer, bom, quando que está saindo efetivamente. É mais uma ferramenta pedagógica, né? Que eu estou falando de DRE, de fluxo de caixa, que não foi algo que a gente conversou. A gente viu que DRE estava mais relacionado ao regime de competência. Mas, de novo, como uma ferramenta pedagógica, é legal enxergar isso aqui na mesma ordenação do DRE, né? E ver como que o meu fluxo de caixa está se comportando mês a mês. Então, de novo, caixa ou competência utilizando o Ctrl. Aqui eu tenho as descrições de cada uma das contas. Então vamos supor o seguinte. Bom, estou analisando aqui o meu DRE, aí eu entrei aqui no meu CMV, segui aqui para ver os meses em específico e ó, achei aqui que em maio teve um valor que eu não entendi muito bem. Eu vou clicar nesse valor. Cliquei no valor, aqui vai filtrar para mim, ó. Bom, qual foi essa despesa de 2.156? Bom, foi a despesa 5. Ou, enfim, vai estar lá a descrição da despesa de vocês, né? Bom, essa despesa se refere a tal e tal ponto. Isso aqui também, notem que a forma como a gente preencher lá o nosso Excel vai nos abastecer da melhor maneira possível aqui o nosso Power BI, né? Se eu preencher ele completinho, o meu Excel, o nosso Power BI também vai vir bem completo e eu vou conseguir brincar com isso. Então aqui a ideia é que tenha a descrição da despesa um pouquinho mais detalhada para eu entender. Então se eu tiver dúvidas, eu clico e tiro a decisão ali. E aqui eu tenho os meus principais indicadores: lucro líquido, o percentual das despesas administrativas de todo o meu período, né? Então aqui eu estou olhando tudo de 2020, como que eu estou me comportando em 2020. E aí se eu passar o mouse aqui também, ele me traz a descrição de cada um desses indicadores, me explica o que eles são efetivamente. Tenho também o filtro de projeto aqui, seguindo a mesma ótica lá que a gente tinha conversado. Aí aqui conciliação bancária, que é o nosso último dashboard, né? Para eu saber quanto que eu tenho em saldo em cada uma das minhas contas bancárias. Então, vamos pôr lá nossos 3 bancos, né? Itaú, Santander e Caixa, que foi o que a gente preencheu naquela versão demo. Aqui eu consigo ver exatamente como que as transações se comportaram. Ó, na Caixa,
no dia 1º de janeiro não entrou nada e saiu R$ 1.146. Então eu fiquei com um saldo negativo. Depois entrou 2.750 e saiu 3,50. Então eu vou pegar o meu saldo, eu vou somar isso, eu vou diminuir isso e eu vou ter um novo saldo. E assim sucessivamente. Então aqui eu consigo ver o quanto eu tenho em saldo em cada um dos bancos. Ó. Então lá no Itaú eu tenho 260 mil, lá no Santander, lá na Caixa. Bom, eu quero ver específico de um banco. Então eu posso clicar aqui nele, ó, que é como eu aconselho vocês a fazer. Clicar no banco e ele vai excluir todas as datas que forem em branco aqui e vai trazer só as datas desse banco. Aí eu consigo ver certinho, ó. Olhar aqui o saldo, acompanhar as transações e aí chegar lá embaixo e entender quanto que é meu saldo total. 259 mil, que é justamente esse valor que está aqui em cima, né? Então tirei o filtro, esse seria o total somando os meus 3 bancos e esse aqui seria o total só do banco quando ele está filtrado. Então também é uma ferramenta legal para automatizar esse controle de conciliação bancária, que às vezes nos dá um trabalhinho grande, né? O Power BI está fazendo isso para a gente automático, caso vocês preencham lá, né? Faz o lançamento e preenche o banco em específico, né? Preenche a origem desse lançamento, informando ali a instituição financeira, e aí o mesmo vale aqui para aquela nossa descrição mais micro da conta, né? Cara, entrei no Itaú, não entendi por que eu tive uma saída de 13 mil reais no dia 7 de janeiro. Cliquei aqui e posso ver todas as despesas referentes ao Itaú. Bom, é a despesa 161, 162, enfim, né? Aqui estaria aquela descrição um pouquinho mais completa de vocês, que no meu caso ela está genérica, mas aí vai depender da forma como vocês preencherem o Excel lá. Certo? Então do Power BI era isso, né? Vocês vão se acostumando como mexer na ferramenta, a ferramenta está bem completa, dá para tirar várias conclusões em cima dela, e agora a gente vai fechar nossa série de vídeos com mais 2 videoaulas para falar um pouquinho sobre erros e sobre alguns adicionais também dentro do nosso Power BI.